Paz do Senhor, amados do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa nova aula. Hoje nós iremos a nossa nova revista, né? Aí o Bruno já deu a primeira lição e hoje eu estarei com a segunda lição que nos fala qual o maior de todos os dons. Então vamos fazer uma oração inicial. Bondoso, honroso, glorioso Deus, Pai querido e amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, que nós possamos hoje receber como apraz o Espírito Santo os dons, porque nós estamos aqui humildemente lhe pedindo, nos capacita e nos presenteie conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar um hino para começar essa aula. É, Senhor, é bem assim. Às vezes, em meio à noite, perdemos o sono e não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando para orar. Glória a Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuado, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não, Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar esta nova geração. Se hoje ouvires esta voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em nos usar. Ele tem pressa em nos usar. A palavra do Senhor, ela está em 1 Coríntios 12, 14, onde o versículo, ele nos fala acerca dos dons espirituais. E o versículo 14, ele nos diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Hoje nós iremos falar sobre
qual o maior dos dons? Nós temos vários dons. E, como eu falei no início da oração, o Espírito Santo nos dá como lhe apraz. Nós temos a palavra de sabedoria, nós temos a palavra do conhecimento, nós temos a fé, nós temos dons de cura, dons de milagre, dons de profecia, dons de discernimento de espírito, dons de falar em línguas e dom de interpretar as línguas. A nossa introdução nos fala de Paulo, que Paulo, quando ele foi para Corinto e ele lá exerceu o seu ministério durante 18 meses, que estavam tendo contendas, desavenças entre o povo e ele teve que intervir, que ele buscava para que nós tivéssemos, para que naquela época, para que naquela igreja tivesse a manifestação do Espírito Santo. E isso não mudou, continua até hoje, que nós sempre falamos quando um crente é cheio, e um crente é cheio não porque ele engordou, não porque ele está cheio de outras coisas, mas sim quando nós falamos que um crente é cheio, ele é cheio do Espírito Santo. E ser cheio, a gente sempre, quando nós fazemos orações, eu mesmo, quando eu oro, eu peço para que o Senhor me encha até transbordar, para que eu possa abençoar as pessoas com o que eu puder receber do Espírito Santo, que eu possa também transbordar e compartilhar com as pessoas, não é? Porque o amor é isso, é se doar, é fazer o bem. Jesus é amor, Jesus é o nosso Senhor. Então, aí nos fala a respeito dos dons, porque são vários e cada um é capacitado de uma forma diferente da outra, porque nos fala que o nosso Senhor Jesus é a cabeça e nós somos parte do corpo. Então, por isso que tem variedades de dons, porque cada um na nossa igreja deve desenvolver um papel diferente. Por isso que aqui nós vamos ver na lição que fala do corpo, que não pode ter dois ouvidos, mas sim nós temos que ter o ouvido, a mão, o olho, porque isso é o corpo. E quando nós deixamos de frequentar a igreja, quando nós deixamos de ir congregar, quando nós deixamos de ir cultuar o Senhor com a nossa família na fé, o corpo de Cristo está incompleto. Então, que nós possamos, nesse dia, nesta aula, entendermos que a nossa presença é indispensável. Não estou dizendo que a presença de Deus só se manifesta quando nós estamos no culto, na igreja. Não, mas é lá que nós temos a nossa reunião. É lá que nós cultuamos ao nosso Deus, né? Então, que nós possamos, sim, deixar o corpo do nosso Senhor Jesus completos, né? Que é para que nós possamos, sim, viver o Evangelho. Aqui nós vamos trabalhar a lição, que aqui nos fala justamente de Paulo, que ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, que aí que ela estava com sérios problemas de desordens nos cultos, divisões entre os irmãos, comidas oferecidas para ídolos, mau uso dos dons espirituais, que nós devemos muito observar as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo que não agrada ao nosso Deus.
o que nós estamos fazendo que nos afasta do chamado a qual Deus nos chamou. E muitas das vezes nós queremos muito brincar, nós queremos muito ficar jogando um joguinho o tempo todo e nós queremos brincar na rua, mas nós temos que entender, nós devemos entender que nós temos obrigações. Vocês como criança, nós como adultos, todos temos obrigações, tanto em casa, como responsabilidade, como na igreja. Em casa, as crianças têm a obrigação de ajudar o papai e a mamãe a lavar as louças, a ajudar a arrumar a cama, quando a mãe pede para que ajude. É muito bom ajudar o papai e a mamãe, é bom tanto para o papai e a mamãe quanto para vocês, porque é se sentir útil. E na igreja também, nós também temos que fazer a nossa obra, a vontade de Deus, porque Deus, quando nos criou, Ele criou com um propósito do nome dele ser glorificado. Então nós podemos fazer várias coisas na igreja, nós podemos ajudar a organizar a igreja quando acabar o culto, nós podemos ajudar recolhendo os copos, nós podemos ajudar nós sempre devemos estar dispostos a servir. Nós sempre devemos estar com vontade de servir, porque Jesus era santo, era Senhor, e Ele veio para servir. E nós, pecadores, nós devemos seguir os passos de Cristo, né? Então, que nós possamos viver na nossa igreja, na nossa casa, na casa do nosso Pai, sem contendas, sem intrigas, sem fofocas, sem brigas, mas sim amando uns aos outros, como Jesus nos amou. O amor é um dom muito especial. O amor é paciente, agradável, verdadeiro, cheio de esperança e duradouro. Não é invejoso, orgulhoso, egoísta e nem aceita provocação. O amor deve ser a marca do cristão. Sem amor, as línguas estranhas são apenas barulhos. E profecias, mistérios, ciência e fé de nada valeriam. E as boas obras seriam inúteis. Porque a palavra de Deus nos diz que se não fizer por amor, você pode dar seu corpo para ser queimado, que não vai adiantar. Você pode dar tudo que você tem aos pobres, mas se não for por amor, não adianta. Mas o nosso Deus, que vê o meu e o seu coração, Ele conhece, Ele sabe, e Deus ama um coração aquebrantado. Então Ele nos conhece, Ele conhece o melhor da Silésia e conhece também o pior da Silésia. E Ele mesmo assim, Ele me ama. Mesmo assim, Ele deu seu Filho Jesus para morrer por mim e por vocês. Então que nós possamos tomar posse desse amor, um amor tão grande, incondicional. Então que nós possamos nos espelhar nesse amor de Cristo, um amor tão grande, e abrir mão da sua glória, abrir mão da sua majestade por amor a nós, e veio e sofreu, levou sobre si todas as nossas maldições, Ele se fez maldito, Ele levou sobre si todos os nossos pecados,
E Ele fez isso por amor. Obrigada, Jesus, por nos amar. Obrigada. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. As palavras, falar em línguas, interpretar as línguas, é maravilhoso, mas que nós possamos fazer isso por amor, para que nós não venhamos nos vangloriar, mas sim que nós saibamos que nós devemos amar primeiro a Deus e depois o nosso próximo, porque sem amor não adianta nada, não adianta ter dons, se não fizer por amor, se não se doar ao próximo por amor, se não fizer a obra do Senhor com amor, não adianta ser batizado com o Espírito Santo, mas que nós possamos buscar cada dia mais sermos batizados com o Espírito Santo e usar os dons para fazer o bem e para fazer a obra do Senhor. Que o Senhor nos capacite em nome do Senhor Jesus. Na igreja, lá em Coríntios, até os dons espirituais, eles estavam necessitando de ordem. Se a palavra do Senhor diz que se alguém começa a falar em línguas e você vai falar, que um se cale e o outro continue, para que não fique todos ao mesmo tempo e que ninguém compreenda o que está acontecendo. Então, a palavra do Senhor diz que tem que ser com ordem e decência. Então, que nós possamos pedir o Espírito Santo para que nos capacite, para que nós possamos fazer o melhor em nome do nosso Senhor Jesus. Quando você se reúne na igreja, que tudo seja feito para crescimento da igreja, espiritual da igreja. Aqui, ele pede para que nós possamos ler Coríntios 12, 8 a 10, que nos fala: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-la. E aí conclui que ele nos dá conforme lhe apraz. Sobre os dons, explicando cada um deles. A palavra de sabedoria, capacidade intelectual para agir sabiamente diante das situações específicas, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, porque quando em determinadas situações e circunstâncias, só com a sabedoria vindo do alto para que a gente consiga desenvolver. Então, que a gente possa crescer, não só em tamanho, mas sim em sabedoria vinda do alto, né? Palavra da ciência, capacidade espiritual de conhecer a palavra de Deus e explicá-la. Como é bom você ver quando tem pregadores, eles leem uma parte, um versículo na palavra e aquela, por exemplo, um capítulo, então às vezes mesmo um versículo, e aí ele consegue ver com os olhos do Senhor o que Deus quer e o que Deus quis escrever e o que Deus quer falar para nós naquele instante. Então, que Ele possa nos dar esta capacidade
de ler a palavra e interpretar e colocar em prática e mostrar como Deus quer que nós possamos, como Deus quer que a gente entenda, porque às vezes a gente lê e não compreende, e às vezes a sabedoria do alto, ela nos dá os olhos que abrem o nosso entendimento para compreender. O dom da fé. Esse dom da fé é um modo especial de crer que Deus pode fazer tudo em todos. Então, que nós possamos pedir que o Espírito Santo aumente a nossa fé a cada dia, porque nós precisamos cada dia mais termos mais fé. Por favor, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos e imploramos, aumente a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Dons de cura. Algumas pessoas recebem uma unção especial para curar os doentes, mas isso não quer dizer que todos são curados só porque alguns cristãos podem, porque alguns cristãos possuem o dom de curar. Às vezes a pessoa recebe uma cura sem ninguém, ela mesma ora a Deus e Deus concede a cura para essa pessoa. Mas na maioria das vezes Deus envia um vaso, envia um servo, envia um filho dele para que vá até uma pessoa e realize o milagre. E aí que nós possamos pedir para que o Senhor nos dê dom de cura, para que a gente possa tocar e a pessoa ser curada. Pense, nossa, quão maravilhoso é você poder tocar e os olhos de um cego se abrirem, você poder tocar e um paralítico andar, você poder tocar e um morto ressuscitar, você poder tocar e realizar uma cura de um câncer, uma cura de uma AIDS, uma cura de uma enfermidade que para os homens já deram a última palavra. Mas na vida do cristão, a última palavra não vem do homem, a última palavra ela vem de Deus. E quando a gente tem fé e crê que Deus vai fazer um milagre, Deus honra a nossa fé. Às vezes nós observamos que muitas pessoas têm fé e não foi curada. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, será que essa que foi curada tinha mais fé do que aquela que não foi curada? Eu creio que quando Deus realiza o milagre, tem um propósito. O propósito do nome dele ser glorificado. Muitas das vezes nós queremos a cura, mas nós queremos a cura apenas para nós. E nós não queremos a cura para que outras pessoas sejam impactadas com o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E quando Jesus passou, ele passou por várias pessoas, mas ele tinha os que ele ia e curava. A mulher do fluxo de sangue, ela mentalizou, ela viveu a cura antes mesmo de chegar até Jesus. Ela repetindo que se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ela foi e apenas tocou na veste do Senhor Jesus e ela foi curada. Então que nós possamos mover a mão do Senhor em nosso favor. Se nós precisamos de uma cura, que o nosso Senhor Jesus
providencie essa cura em nossas vidas, porque Ele é o médico dos médicos. Operação de maravilhas, operação de obras poderosas de Deus, milagres, é onde ocorrem os milagres, onde as portas que estão fechadas são abertas, onde não há porta, Deus cria uma porta para abençoar os seus filhos. Esse é o Deus a qual nós servimos. Se hoje, às vezes, nós podemos estar passando por dificuldades, às vezes o seu papai, sua mamãe pode estar desempregado, às vezes não pode ter tudo o que você gostaria que tivesse na sua casa hoje. Mas a palavra do Senhor nos garante que quem teme ao Senhor teria o provimento da comida e da roupa. Crê somente que os filhos de Deus não passam fome. Deus abre uma porta e abençoa os seus. Deus envia para que abençoe os seus. Ele não deixa. Crê somente. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Profecias, exposição daquilo que Deus diz, apresentação da mente de Deus, interpretação do seu pensamento claramente aos ouvintes. É tão honroso quando Deus dá uma ordem aos seus vasos e ele vem em sua direção e diz: assim diz o Senhor. Glória a Deus. E ele te fala o que Deus mandou te falar. E o que é que às vezes nós ficamos pensando, é do homem ou é de Deus? Quando é de Deus, se cumpre. Mas quando é do homem da carne, não se cumpre. Então que nós possamos ser usados para levar a mensagem de Deus ao nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. Discernimento de espírito, percepção dos falsos profetas, seria como ter um telefone com um identificador de chamada, que indica que número está ligando. Quando nós chegamos assim perto, aí Deus mostra se o Espírito é um Espírito de Deus, o seu Espírito Santo, ou se são os anjos caídos, os demônios. Então que nós possamos pedir discernimento para o Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que é que Deus quer falar. Variedade de línguas, falar em línguas não natural, mas espirituais, provinda diretamente de Deus e não da aprendizagens ou de inconsciente humano. O falar em línguas é uma língua do alto que nós falamos, por isso que tem o falar e tem o interpretar. A palavra de Deus diz que se você vai falar em línguas e não tem ninguém para interpretar, é melhor que não fale, porque as outras pessoas não vão compreender o que está acontecendo. Mas que nós possamos pedir para que o Espírito Santo nos dê o dom de falar em línguas. Interpretação de línguas, interpretar essas mesmas línguas para a edificação dos ouvintes, justamente a voz do Senhor, palavras vindas do alto, e aí Deus envia um intérprete, envia um que tem o dom de interpretar, e aí nós vamos ficar sabendo
O que aquela mensagem nos quer dizer? São 9 dons. São 9 dons do Espírito Santo. Que nós possamos pedir para que Ele nos capacita e nos dê conforme lhe apraz. Nós precisamos pensar que nós devemos sempre trabalhar em conjunto, em harmonia. O cristão deve sempre trabalhar em harmonia e nós devemos sempre pensarmos no crescimento da obra do Senhor Jesus. Como eu falei, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Cada um tem o dom conforme o Espírito Santo determinou que nós tenhamos. E então que nós possamos sim viver em harmonia, que nós possamos sim entender que mesmo no corpo, aquilo que a gente acha que é mais fraco, que é mais indispensável, que nós precisamos, porque tudo faz parte do corpo. Nada é indispensável, tudo é essencial. A unha, o cabelo, a boca, tudo. E quando nós saímos da igreja, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, quando nós estamos longe, como muitas pessoas gostam de falar desviado, mas nós não somos desviados. Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, é afastado e morre de saudade de voltar para a casa do nosso Pai. Desviado é Satanás, que ele não pode mais voltar. Mas nós, se nós estivermos passando por problemas e estamos afastados do Senhor, e estamos fazendo algo que não agrade o Senhor, que nós possamos nos arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque Jesus está chegando. Não se passará essa geração antes da chegada do nosso Senhor Jesus. Jerusalém já floresceu e a palavra do nosso Deus não volta vazia. E a verdade e vai se cumprir. Jesus irá voltar para levar a sua igreja. Nós louvamos e bendizemos e glorificamos o nome desse Jesus que é todo-poderoso. Os dons espirituais são manifestações de Deus entre o seu povo para a glorificação de Cristo. Há muitos dons desperdiçados porque não são desenvolvidos. Descubra o seu dom, desenvolva e edifique muitas vidas. Que nós possamos sim usar o dom que o Espírito Santo nos der, ou os dons, porque ele dá conforme Ele quer, conforme Ele apraz. Então, que nós possamos usar para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo nos capacite e que nós possamos fazer o melhor em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do nosso Deus seja glorificado e edificado em nossas vidas, nas nossas atitudes, verdadeiros cristãos, exemplos, que nós possamos ser o evangelho que as pessoas, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho vivenciam. Que nós possamos ser o exemplo, que nós possamos mostrar primeiramente na nossa casa, através das nossas ações com os nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde nós formos, que nós possamos mostrar que Cristo vive em nós, que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos morada e que o Espírito Santo
tem nos transformado cada dia, a cada dia e a cada dia. Porque o nosso Senhor Jesus disse que a nossa força não vem de nós, vem do alto. Então, e os dons não vêm de nós, vêm do Espírito Santo. Então, que nós possamos absorver, receber e colocar em prática para abençoar, para que o nome do Senhor seja glorificado e para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo amado, honroso, glorioso Deus, Jesus, o Senhor foi para o alto e nos enviou o Consolador, e Ele vive em nós, e Ele nos capacita e nos conduz para que nós possamos fazer o melhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui, falando, glorificando, louvando e bendizendo o seu santo nome. Esteja conosco a cada dia. Fica conosco, Pai, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, em nome do Senhor Jesus, dizendo amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Jesus Cristo abençoe.